Oi, gente, tudo bem? Muito boa noite. Quero dizer que é uma honra estar participando da Campus Party, minha terceira edição da Campus, e essa completamente diferente. Estou acostumado a falar no meio do público lá, caminhando e conversando com as pessoas, e hoje eu estou aqui em casa, seguindo o protocolo aí e esse isolamento, né? Quero dizer que é um prazer. Meu nome é Guilherme Portanova, sou jornalista e vou falar sobre transformação social através de uma possibilidade que é o que tanto se fala aí em alguns segmentos ligados a transporte sobre tarifa zero. Você deve estar perguntando assim, por que um jornalista está sendo chamado na Campus Party, um evento tão importante, um evento mundial, para falar de tarifa zero? É porque a minha atuação, tanto no jornalismo quanto fora, tem muito a ver, está muito ligada à transformação social. E é sobre isso que a gente vai falar, porque essa proposta que você vai ver a partir de agora tem um potencial muito grande de impactar em termos de transformação social, transformação das cidades. Então, eu agradeço muito a participação de todos que estão aqui, os comentários já começaram, e estou agradecendo também a organização, o Francesco e todo mundo que desenvolve essa festa maravilhosa que é tão bacana, né? Bom, primeiro vou dar os créditos, né? Esse é um projeto que não é só meu, esse é um projeto que começou numa conversa muito interessante, sempre muito instigante, com um cara que eu considero um gênio aí da área de tecnologia, Carlos Botelho. A gente tem encontros frequentes, agora não tanto, agora mais por WhatsApp, para desenvolver tecnologia e soluções. Ele é um gênio aí aqui em Brasília, trabalha no MIT, e essa ideia saiu de uma conversa com ele, nasceu de lá. Depois a gente tentou desenvolver, levou para uma tentativa de modelo de negócio junto à Nowgo Energy aqui em Brasília, uma startup daqui. Acabou não se viabilizando e os caminhos se separaram. A Nowgo seguiu um outro caminho e eu continuo militando na causa do transporte coletivo. Por que eu estou falando disso? Porque isso tem um enorme potencial na vida de todo mundo, e quando eu costumo dizer que isso é uma medida importante, necessária, as pessoas acham que eu estou fazendo só política voltada, vamos botar entre aspas, para pobre, e na verdade é bem isso, mas não é só isso, é muito mais do que isso, e você vai começar a ver a partir de agora. Vamos combinar a partir de agora o seguinte: eu vou tentar fazer a apresentação mais rápido que eu puder, os dados. Então, vem comigo aí, vai mandando as perguntas, no final a gente deixa o espaço para as respostas. Aí eu vou responder tudo que eu puder e que tiver tempo para fazer, tá bom? Vamos aqui para a segunda tela, estou colocando para você. O transporte coletivo é caro, né? Todo mundo sabe disso, custa 615 milhões de reais só em subsídios por ano na capital federal. Só de subsídios. Você vai ver daqui a pouco que tem outros custos também. 45% dos passageiros consideram a tarifa péssima, muito alta. 71% dos passageiros já tiveram problemas com cartão de cobrança, aqueles cartões que servem para gratuidade ou para algum tipo de cobrança. 68% dos usuários possuem só o transporte coletivo como meio de sair de casa e chegar até o trabalho. Tarifa técnica, que é, vamos dizer assim, grosso modo, é o custo por passageiro, por viagem, é R$ 4,21, aproximadamente esse valor varia. Bom, aqui a gente começa a falar de mais problemas. Esses dados que eu mostrei antes, aqui são dados de uma pesquisa do Ministério Público e dados oficiais do governo do Distrito Federal. O Ministério Público do Distrito Federal faz um acompanhamento semestral, se não estou enganado aí, da opinião das pessoas a respeito do transporte coletivo. O financiamento atual, e aí eu digo que o problema começa, está em duas modalidades muito antiquadas. São duas fontes de receita. Ou a tarifa, as passagens que podem chegar nas linhas mais longas a R$ 5,00 para os passageiros, e subsídios públicos, esses que eu falei, de 615 milhões de reais por ano. Ou seja, são duas formas só de monetização de um sistema que é muito caro para operar. Se você olhar desse ponto de vista, você vai ter certeza que é impossível ter tarifa zero, porque se com tarifa de R$ 5,00 ou próxima disso, as mais caras em 5, e você ainda precisa de subsídios na casa de mais de 600 milhões de reais por ano, então é impossível fazer tarifa zero, certo? Errado. A gente vai mostrar por quê. Vamos lá. O transporte do futuro, ele usa outra matriz, ele não é diesel, ele vai ser elétrico ou híbrido. O que é um ônibus híbrido? É um ônibus com motor elétrico e que tem um gerador a gasolina, ou a diesel, mas preferencialmente a diesel, e esse gerador a diesel vai conseguir suprir
os quilômetros que o motor elétrico não conseguir dar conta de rodar. Mas isso é uma questão bem técnica que eu acho que não vai dar tempo de entrar aqui. Tarifa técnica, se você mudar o ônibus a diesel hoje, lembra que eu falei que a tarifa custava R$ 4,21? Pois é, se você mudar para o ônibus elétrico, essa tarifa cai para em torno de 70 centavos. Lembra do custo? R$ 4,21. Um custo de R$ 4,21 cai para 70 centavos, ou seja, despenca o custo de operação. Você tem menos ruído, zero emissões e tarifa zero, que é a minha proposta. Bom, como é que você vai financiar, então, essa plataforma, já que você vai sair dessa matriz da tarifa e também, se tudo der certo, sair do subsídio? Novos negócios, eu já vou explicar que novos negócios são esses. Dinheiro que a gente já tem, só para vocês terem uma ideia, hoje as multas aqui no Departamento de Estradas e Rodagem no Distrito Federal e do Detran, em 2017, ficaram em torno de 112 milhões de reais. Ou seja, um valor bem significativo aí, por exemplo, para reduzir a parte do subsídio, né? Então, 112 milhões de reais que hoje são gastos de forma diversas. Por força de lei, pode-se destinar isso para outro fim. Mudanças legais também são importantes. Empresários hoje pagam vale transporte. Pode-se criar uma taxa, por exemplo, de 10% do que é pago hoje por empresa. A empresa, em vez de pagar todo o vale transporte, pagaria 10%. Parte desse valor voltaria para o transporte coletivo como meio de financiar essa operação. Então, a gente tem 3 matrizes de cobrança, eu já vou explicar em detalhes, mas a primeira, negócios novos, vou explicar em seguida, dinheiro que a gente já tem no caixa, que hoje já está previsto como esses 100, em torno de 112 milhões de reais por ano para operar, e mudanças legais que podem canalizar mais recursos para essa plataforma. Então, vamos detalhar os novos negócios. Vamos lá. O ônibus elétrico, se você for ver o ônibus da BYD, que é chinesa, ou da Eletra, aqui do interior de São Paulo, são ônibus que têm emissão zero, e são elétricos. Eles têm Wi-Fi dentro dos ônibus, e esse Wi-Fi pode ser patrocinado. Já pensou no potencial que tem uma empresa de telefonia de dizer esse Wi-Fi do ônibus tarifa zero e zero carbono é da empresa X ou da empresa Y? Então, você tem um potencial de branding muito grande. Você tem toda a parte de comercial tradicional por volta do ônibus, que você pode embandeirar esse ônibus e encher de comercial. Aí você vai dizer, pô, mas isso aí já existe. Sim, é só uma forma diferente de fazer. Agora, Wi-Fi não. Wi-Fi é uma novidade e isso está disponível nesses ônibus que são de matriz elétrica também. Aplicativos mais telas. Dentro dos ônibus você vai ter as telas que hoje já existem, ali você pode também veicular publicidade, mas você vai ter um aplicativo, você pode desenvolver aplicativos para botar muita gente para usar esses aplicativos, eles podem ter comercial dentro do aplicativo, na mão das pessoas. É outro modelo de negócio que hoje não é explorado na maior parte dos lugares. Então, você tem no Distrito Federal aproximadamente 1 milhão de pessoas usando por dia esse transporte coletivo e poderia estar usando um aplicativo e vendo comercial lá, uma forma de negócio que não é explorada hoje. Terceira fonte de novos negócios, zona verde. Em outros lugares se fala em área azul, zona azul. Aqui está sendo estudada a zona verde, que é a área de estacionamento para desafogar regiões muito concorridas. Então, esse dinheiro da zona verde poderia ser revertido para subsidiar também o transporte coletivo, ou seja, quem vai de carro, paga estacionamento para subsidiar quem está indo de ônibus e operando numa frota elétrica. Publicidade por quilômetro. Por quê? Porque se você tem um aplicativo, ele comunica, por exemplo, você sabe, com o Google, todo o quilômetro que ele está andando. Tanto é que você recebe aquele boletim no final do mês mostrando tudo que você fez no mês, não é verdade? Então, você pode utilizar esse mesmo aplicativo para vender publicidade, não só aquela que está colada na parede do ônibus, lá de fora do ônibus, né, ou dentro de uma tela, mas você pode também comunicar a publicidade a cada quilômetro, a cada 5 quilômetros. A tarifa é zero, desce aqui, faz uma compra que está em promoção na minha loja aqui, e depois você você pode ficar recebendo isso, tanto nas telas do ônibus do lado interno, nas TVzinhas lá dentro do coletivo, como você pode receber isso também no seu aplicativo. Então, são outras formas de negócio para levantar o capital para essa operação. Serviço de e-mail mais usado, essa é uma provocação que eu faço, porque quando eu apresento isso para as empresas, eles normalmente dizem assim, não, mas tarifa zero não é justo, as pessoas têm que pagar. E eu pergunto na hora para a pessoa, qual o seu e-mail? E a pessoa diz assim, Gmail. De quanto é que você paga por mês para usar o Gmail? Então, se o seu e-mail, que é o melhor serviço do mundo, ou o maior serviço do mundo, é gratuito, por que o transporte coletivo tem que ser pago diretamente pelo usuário, não pode ser pago por um terceiro?
A Estônia tem a maior cidade hoje, está com a tarifa zero. Tarifa zero vira salário indireto para as pessoas, porque o transporte custa, segundo dados aí oficiais, 22% do salário mínimo no bolso das pessoas. Hoje, empresários pagam 2 vezes, porque pagam impostos para o governo, esses impostos acabam subsidiando o sistema, e pagam também o vale-transporte para os funcionários. A proposta aqui é você reduzir o vale-transporte dos funcionários a 10% do que é hoje, e esse valor ficar também como mais uma fonte de subsídio do sistema. Hoje, para vocês terem uma ideia, entre 10% e 20% do custo, isso estou até subestimando esse dado, pode ser maior que isso, mas entre 10% e 20% do custo do sistema de transporte coletivo serve para quê? Para você conseguir cobrar. É emissão de cartão, é catraca, é biometria dentro do ônibus, é todo um rol de produtos ou de estruturas para tentar cobrar a tarifa do cidadão, que ele acaba sendo caro demais. Então, se você eliminar a cobrança, esse custo que você tem aí já foi para o espaço, já se reduz. Então, além daquela queda enorme da tarifa técnica de R$ 4,21 para 70 centavos, você tem uma queda enorme no custo, porque você não vai ter mais o gasto da fiscalização. Bom, eu fiz durante esse estudo, eu conversei com muita gente de baixa renda e conheci aqui num condomínio popular, feito aqui no Distrito Federal, construído aqui no Distrito Federal, conheci uma família que pagava R$ 48 de prestação do imóvel, onde moravam as 4 pessoas, mas tinha um gasto de R$ 240 por mês de transporte para pagar o ônibus. Se alguém acha isso razoável, pagar essa diferença toda entre o transporte e a moradia, eu acho que isso não é uma conta que não fecha. Seguindo aqui, outros dados importantes que valem a pena mencionar aqui, meu tempo está quase no fim, eu já quero abrir para perguntas. Entre 2016 e 2017, 95 mil cartões de usuários foram fraudados e foram bloqueados por pessoas, foram fraudados por pessoas que queriam andar de graça e bloqueados pelo governo do Distrito Federal. Ônibus elétricos mais híbridos com biodiesel abrem uma grande possibilidade de você fazer biodiesel a partir de fontes vegetais. Essa usina tem vários projetos aí que sustentam, elas não são caras e elas geram uma enorme quantidade de combustível que pode ser usado na frota, também diminuindo o desemprego, criando cooperativas de produção de biodiesel. Claro que essa é uma questão muito espinhosa, porque vai acabar afetando Petrobras, mas é uma proposta viável também. Passe estudantil é um absurdo hoje no Brasil, principalmente na maior parte das cidades, porque hoje você, na maior parte da cidade, você ganha gratuidade para fazer o trajeto da sua casa para a sua escola, certo? Certo, só que não é isso, o estudante não é estudante só quando ele está indo para a sua escola, para a sua faculdade. O estudante, ele está se deslocando, ou ele está investindo parte do tempo dele para se qualificar e para ser uma pessoa que a sociedade deseja mais qualificada lá na frente, certo? Então, ele está abrindo o horário que ele poderia estar trabalhando e estar monetizando, ele está abrindo mão de renda, naquele momento, por qualificação. A questão do transporte para a escola ou para a faculdade é transitória, você vai e volta, acabou. Mas a questão da renda não é, ela é permanente. Então, enquanto você está estudando, você não está trabalhando, pelo menos não está trabalhando todo aquele tempo que você poderia estar, você está monetizando menos ou não está monetizando, então a condição de transporte para o estudante não pode ser só para o trajeto para a escola, tem que ser 7 dias por semana, 24 horas por dia, porque a renda aquela lá não está vindo só quando você não está, ela não está ausente, aquela renda, só quando você está na escola, ela, o tempo inteiro você está sem a renda. Custo total do sistema de transporte hoje no Distrito Federal, 1,1 bilhão de reais por ano, ou equivalente a 4,3% do orçamento. Estou falando só do Distrito Federal. Se fizer a conta aí, colocando o Brasil afora, esse número é absurdamente alto. Um ônibus hoje custa 1,3 milhão de reais, aproximadamente, conforme o fabricante, e isso aí é aproximadamente 3 vezes mais do que custa um ônibus convencional. Você sobe 3 vezes aproximadamente o preço de aquisição de um ônibus que você vai pagar ao longo prazo, e você reduz muito o custo da operação. Então, quer dizer, é uma conta que provavelmente vai valer a pena. Se você é dessa área de administração de economia, você vai perceber essa diferença. Além disso, o ônibus, na hora que é vendido, ele pode rodar mais do que 10 anos. A parte mais cara do ônibus é a bateria, não são os motores, então você pode trocar o motor e continuar rodando uma frota com um pouco mais do que esses 10 anos que normalmente é o período que fica liberado para circulação. Aqui estão meus dados, meus contatos, eu falo de impacto social, falo de transporte, também falo de comunicação.
são áreas que afetam diretamente essa questão do impacto social. Eu acho que a gente tem alguns minutinhos. Eu gostaria de receber as perguntas, se for possível, para a gente poder continuar conversando aqui. Bom, olha só, pergunta muito importante da Aline, sobre essa conversa de coletivo do futuro, irá dispensar motorista? Existe essa possibilidade? Olha, para dispensar motorista, teria que ser um transporte autônomo. Essa proposta não fala de transporte autônomo. A gente pretende contar com motorista lá. Aí você vai me perguntar, mas e o cobrador? O cobrador está contemplado também porque ele tem duas funções importantes nesse sistema. Ele pode ser um operador dentro do ônibus para auxiliar as pessoas que estão no coletivo, isso é uma possibilidade. E segundo, ele pode ser treinado para trabalhar naquela área verde, naquela zona verde de estacionamento, auxiliando motoristas e fazendo as notificações, cobrando e recebendo, então, numa outra esfera que não dentro do coletivo. E pense também no impacto que vai ter um ônibus que não anda com dinheiro no caixa, e simplesmente as pessoas entram, andam e descem na hora que quiserem. Hoje, o transporte expulsa as pessoas, né? O ônibus expulsa, você tem que pagar para ter direito de entrar. A ideia é botar mais gente para dentro do ônibus, mais gente para dentro do transporte coletivo. Há estimativas que dizem que uma tarifa zero poderia empurrar para dentro do transporte mais 30% em relação ao público atual. Estou falando em Distrito Federal, em torno de 1.400.000 pessoas por dia rodando no sistema de transporte coletivo. O Rafa Souza está dizendo que é o direito de ir ao trabalho, à escola, onde o pobre precisa ir, mas imagina a quantidade de dinheiro que vai rodar na economia, que está disponível na economia, e hoje estão indo para pagamento de tarifa, subsídio. Se você, por exemplo, pegar o bolso do empresário e ele parar de pagar o transporte para todos os funcionários, e dos funcionários que param também, e aqueles que não têm transporte, o Vale Transporte, vão poder contar com essa renda também. Por isso que eu falei lá sobre a questão de ser uma renda indireta, né, como se fosse um complemento de renda. O Dasaev está dizendo para mim que é exatamente isso, valeu. O William está dizendo que pela legislação, todo o valor arrecadado por multas deve ser destinado a coisas específicas. Colocar no transporte na lista de interesse dos órgãos que gastam esse dinheiro é difícil. Eu também acho que é difícil. A gente está palestrando e lutando por isso há bastante tempo, mas a gente percebe a resistência, né? Mas é o seguinte, a destinação normal do dinheiro de multa é para campanhas de publicidade contra a violência no trânsito, contra a alcoolemia, e tudo isso pode virar propaganda, pode continuar sendo propaganda feita no ônibus. Você pode pegar o vídeo, colocar no ônibus, você pode colocar o banner dentro do ônibus, você pode colocar o anúncio no aplicativo e fazer a mesma campanha. Mas você poderia, por exemplo, vincular esse valor das multas à realização ou ao subsídio, à operação de um sistema tarifa zero. Já pensou Brasília, com a quantidade de sol que tem, com fazendas de produção solar ou de captação de energia fotovoltaica, alimentando uma frota de ônibus com tarifa zero, zero carbono, estimulando a economia para crescer nesse sentido, dando às pessoas mais direito de mobilidade, de locomoção, e ainda um case enorme em termos de meio ambiente. Eu acho que isso aí poderia ser um caminho a se seguir. Águas Claras, o Rafa Souza, com 2 avenidas pode receber um circular elétrico? Claro, quando o circular elétrico, o ônibus elétrico, ele vai se prestar também muito bem para trajetos curtos, e para os trajetos maiores, aí eu vou te dizer, Braslândia, Plano Piloto, talvez fosse o híbrido o melhor a ser utilizado, porque você consegue rodar mais entre uma carga e outra. Então, essa é uma questão a se analisar a cada modelo, mas as baterias estão evoluindo, a gente sabe que a autonomia está crescendo também, e isso, num futuro próximo, vai ser muito mais tranquilo. Como fica o transporte público coletivo em um novo paradigma de pandemias? Olha, nesse momento, claro, todo cuidado é importante, mas nosso projeto não é feito só para o período da pandemia, ele é feito com uma vista de longo prazo, então não seria afetado por essa questão. Agora, Gabriela Marques, quando mais ou menos isso pode ser possível aqui no Brasil? Ontem, Gabriela, pode ser ontem, basta você começar a rodar com ônibus, começar a testar e começar a fazer os cálculos da questão financeira envolvendo esse transporte com matriz energética. A gente sabe que a energia elétrica, a energia fotovoltaica, ela está aí com muita força. O Distrito Federal, por exemplo, o Brasil tem um potencial gigante na geração desse tipo de energia, e não faz sentido nenhum a gente virar as costas e fazer de conta que isso não existe, ou tentar pegar essa tecnologia nova e enquadrar no modelo antigo de pagamento de tarifa, já que o custo de operação é muito mais baixo, né?
O William falando que o custo de manutenção deu para ver que é bem menor, mas o custo de implementação inicial, não captei se falou quanto seria para renovar a frota e tudo mais. Bom, a frota, o ônibus custa 3 vezes mais do que o convencional, a operação é muito menor do que isso. Então, teria que haver um esforço e talvez uma parceria aí com o poder público, que, ao reduzir o subsídio, por exemplo, vamos supor que no ano que vem um governo decidisse parar de pagar o subsídio de 600 milhões de reais para manter o transporte respirando com auxílio de aparelhos, quase morrendo porque ninguém dá conta. Mas ele pegasse esses 600 milhões e canalizasse para a compra de ônibus que ficariam disponíveis para as empresas e a frota fosse renovada. Seria um caminho, você pegar inicialmente esse subsídio, reverter para a aquisição dos veículos, ou seja, diminuir o peso sobre as empresas da aquisição desses veículos e aí começar a apostar numa matriz muito mais inteligente. Claro que não dá para trocar todo o sistema no mesmo mês ou no mesmo ano, mas você pode pegar as linhas menores e começar a ir trocando e ganhando escala ao longo do tempo, para daqui a pouco você estar com um sistema completo e todo ele com uma matriz nova, uma matriz mais eficiente, mais inteligente e que vai reverter bem para todo mundo. Tarifa zero vai fazer bem para todo mundo, não é um programa só para quem mora na periferia, não. Para quem ganha dinheiro hoje, quem faz negócio, também é uma boa. William dizendo que é uma solução legal. Valeu, William. Anderson Freire, para terminar aqui, o que você acha do projeto de mobilidade do governo de Brasília que disponibiliza carros elétricos para servidores públicos? Muito inicial ainda para fazer uma avaliação, tem alguns resultados aí, eu acho que essa moda tem que pegar. Me preocupa um pouco a concorrência desses veículos com ônibus ou com outros carros mais velozes nas vias. Talvez uma via especial para eles pudesse ser uma boa. Bom, Marcelo Minuti está aí, meu amigo Marcelo Minuti, excelente ponto, talvez seria um uso mais inteligente dos recursos. Meu tempo está terminando, eu costumo cumprir o tempo à risca, mas meus contatos estão aí, eu estou disponível para a gente bater um papo, ampliar essa discussão e espalhar esse assunto com certeza vai fazer bem para todo mundo. Está aí o Lucas Gomes, lá de São Paulo, diz que amou a solução, valeu. Luiz Miro, parabéns pela apresentação. Gente, muito obrigado pela atenção, estou disponível, como eu disse. Parabéns aí para Campos. Meu tempo terminou. Tchau. Fiquem com mais eventos por aí. Tem um monte para você aproveitar. Tchau, tchau.